Olá pessoal, tratando de temas politicamente incorretos. Na aula de hoje eu quero tratar com vocês o caso que veio da ideia do Darcy Ribeiro. Ele disse uma frase em 1982 que era assim, olha: se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Então veja, essa frase do Darcy Ribeiro parte de uma ideia de que educação é inversamente proporcional à violência, certo? Então eu gostaria de saber o que os dados dizem, já que o Darcy Ribeiro é esse humanista que a gente conhece, cara sensacional, mas ele também não sabe de tudo, certo pessoal? Então vamos aos dados. Então, pessoal, quando vocês abrem o arquivo Escolas Violência Linear, que é um arquivo do Excel, é isso que vocês vão encontrar, certo? Está aqui o Darcy Ribeiro, aqui alguns dados que eu coletei e os gráficos aí à direita. Bom, pessoal, a lógica que eu utilizei é o seguinte: eu tentei buscar dados para correlacionar, de taxa de homicídios, os quais estão aqui, e a porcentagem do Tesouro Nacional, certo? A porcentagem do PIB investida na educação, certo? Então, veja que eu tenho taxa de homicídios aqui desde 96, mas essa informação de PIB investido na educação é só desde 2008, né? Então eu tenho só esse aqui, esse período de 2008 a 2015, de integração dos dois dados para tentar fazer algum tipo de correlação. Eu não fiquei muito contente com ela, eu saí caçando outro tipo de dado. Bom pessoal, então vejam, o tema é polêmico, aqui tem uma reportagem, todos esses links estão disponíveis no próprio arquivo e eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Então veja, o próprio político que propôs, um dos que propôs o Estatuto do Desarmamento, foi assassinado com um tiro no Espírito Santo. Esse tema é complicado, certo pessoal? Depois tem uma outra, além do Darcy Ribeiro, veja que a coisa não para. Teve um outro cara aqui em 2018 que propôs a mesma ideia, né? Então, essa ideia de que quanto mais se investe em educação, menor a criminalidade, certo? Bom, então, dados de criminalidade, eu peguei aqui no Atlas da Violência, tá? Então, uma parte aqui dentro do IPEA, o Instituto de Pesquisa, Econômica Aplicada. Então aqui a gente tem mortes violentas, certo? Eu peguei homicídios, certo? Você pode tentar correlacionar qualquer outro índice desse aqui. Eu peguei o índice mais geral de violência e o pior, que seria homicídio, né? Bom, e o dado de investimento em educação eu peguei aqui no site do Tesouro Nacional, certo? Então aqui nos resultados, a gente tem investimento em educação, ok? Bom pessoal, voltando aqui a nossa análise. Mas também tem PIB per capita e dívida. Calma, já vou chegar lá, já vou explicar o que eu quero, o que eu tentei com essas coisas aqui. Primeiro vamos ficar com a ideia do Darcy Ribeiro de tentar relacionar esses dois indicadores aqui, certo? Bom, tem um gráfico pronto ali do lado, pessoal, mas não vou mexer nele agora. Eu vou fazer um desse aqui. Então vejamos como é que faz. Olha, você vai inserir, seleciona os dados, inserir gráficos. Eu sempre tento esse de dispersão, esse das bolinhas, tá certo? Dispersão, tá ok? Então ele vai me dar, veja como é que o céu é burro, tá? Ele pensou 3 coisas diferentes aqui, eu não quero 3 coisas diferentes, já vi que não vai dar certo, vamos apagar, tudo isso é normal, eu vou selecionar só a parte que está correlacionada aqui, certo? Então vamos lá de novo, dispersão, parece que agora ele entendeu, certo? E ele dá uma coisa assim, Então eu posso aqui mexer no título do gráfico, veja, como é que chama esse gráfico aí, pessoal? Violência versus educação. Pode chamar do jeito que você quiser. Aqui nesse eixo horizontal, quem é que está? No eixo X.
E no eixo Y, quem que ficou? Então aqui no eixo X, pelos valores, eu estou vendo que é educação. E pelos valores eu estou vendo que aqui no Y é violência. Então ficou taxa de violência em função da educação. Lembra, assim que a gente lê um gráfico. Y em função de X. Lembra, pessoal? Então taxa de violência em função do investimento em educação. O que acontece com a violência à medida que se investe em educação? É isso que esse gráfico vai nos dar uma ideia. Então veja, para ver se existe uma relação, eu vou aqui adicionar linha de tendência, tá? Então ele vai aparecer essa telinha aqui e eu posso ir testando vários modelos. Veja, exponencial, linear, log, polinomial e potência. Média móvel, para o nosso caso, não serve, tá? Aí se a gente ver aqui mais embaixo, você vai ver que tem exibir equação e R quadrado. É isso que a gente vai usar, pessoal. É isso que nós vamos precisar para fazer o nosso trabalho, tá? Aqui eu vou obter uma equação. Então, qual equação que eu escolho? Como é que eu defino uma equação? É a que melhor se ajustar. E a que melhor se ajusta, a gente vê pelo valor de R quadrado. Não é isso? Está muito pequeno. Vou aumentar aqui essa letra para ficar melhor para vocês aqui. Tá? Então veja, eu estou com um R quadrado aí da ordem de 0,93. Tá bom, mas ele botou em um modelo linear, certo? Um modelo de reta. Vamos ver outro? Vamos tentar um exponencial? 0,93 não mudou muito. Log 0,89 piorou. Polinômio 0,94 melhorou um pouco, mas não muito. Vamos ver potência 0,90. E agora, qual que é a escolha? Tem vários parecidos. A tendência é escolher o mais simples, certo, pessoal? Já que não muda muito, vamos escolher o linear. Olha aí. Então estou aproximando uma relação linear entre taxa de violência e educação. Caramba, sério, é isso mesmo? Quanto maior a violência, quanto mais eu invisto em educação, mais aumenta a violência? Sim, é isso que dizem esses dados, pessoal. E agora, o que eu faço com a ideia de Darcy Ribeiro? Bom, não sei, deixa quieto. Vamos aprender a configurar. Tá vendo que o gráfico tá ruim? Os dados ficaram tudo num cantinho? Não tá bom de visualizar, né? Então vamos formatar aqui esse eixo. Eu quero formatar o eixo. Então eu seleciono aqui com a direita, formatar eixo. Tá? Então eu vejo mínimo. Qual que é o valor mínimo? Tá ali perto de 50, né? Então vamos colocar aqui 50. Tá? E o máximo, tudo bem. Agora em X aqui, olha, o valor mínimo tá aí em torno de 45, né? Olha, 47 na verdade é o menor. Então eu posso colocar ele aqui em 45. Que vai ficar, olha aí, tá vendo? Nosso gráfico como ficou melhor de visualizar? O que vocês acharam? Ficou bom ou não? Olha aí, pessoal. Certo? Depois aqui eu posso colocar fundo, eu posso colocar títulos aqui, por exemplo, você vê aqui no design, tem um layout rápido que eu gosto muito, que é esse aqui. Ele põe título em todos os lugares, tá? Então aqui tem título aqui, no Y, título no X. Se você tem várias séries no mesmo gráfico, ele apresenta séries aqui, tá bom? É alguma dica, vocês vão fuçar aí, vão ver cores, fundos, enfim. Fiquem à vontade para isso. Bom, pessoal, já deu para perceber que os dados mostram uma coisa esdrúxula. Quanto mais invisto em educação, maior a violência, certo? É isso mesmo? Eu não sei, mas parece que o que o Darcy Ribeiro falou é furado, tá? Então eu tentei, vou apagar isso aqui, vamos voltar para a minha análise. Eu tentei relacionar, pessoal, para entender o que acontece, por que a violência aumenta? Será que com a educação eu já vi que não tem nada a ver, certo? É loucura dizer que aumenta, quanto mais eu invisto em educação, mais as pessoas se matam, certo? Apesar de que é isso que os dados mostram. Então normalmente o que acontece? Quando a coisa dá errado do ponto de vista matemático, a gente tem que tentar entender pela ética.
aí escapa da nossa análise matemática, tem que entender por uma seria mais uma análise de ciências humanas, certo? Tentar entender por ética. Bom, mas é o caso que eu tentei relacionar outros parâmetros. Então eu tentei aqui PIB per capita e dívida. Pensei, bom, se as pessoas estão mais endividadas, ou se o PIB, ou se a economia vai mal, será que a violência aumenta? Essa foi a pergunta que eu fiz. E para isso, então, de novo, eu fui atrás de dados. Então eu fui aqui no Trading Economics. Esse site aqui é maravilhoso, pessoal. Você pode vir aqui. Eu não permito nada, só bloqueio. Bom, aqui é ao vivo, certo, pessoal? Então eu vou aqui em Indicators, Countries, e a gente pode achar os indicadores econômicos de qualquer país do mundo. É simplesmente maravilhoso. Então vamos aqui, Brasil, se você quiser comparar dados aí de outras coisas, certo? Então, por exemplo, Unemployment Rate, então essa seria a taxa de desemprego. Então aqui, se a gente clicar, tem um gráfico, certo? E você pode selecionar, por exemplo, o período máximo, que seria lá desde 2012, veja, até 2020, uma projeção já para o ano que vem, certo? Olha aí que maravilha, pode baixar, pode, olha, é incrível essa fonte de dados aqui, Trading Economics. E também peguei dados de dívida pública, então, né, endividamento, desde 78, tem esse infográfico aqui da InfoMoney, certo? É um artigo, aí peguei dados aqui de endividamento. Hoje estão dizendo que já está em 101% do PIB, não é isso? Bom, e tentei então relacionar, certo, pessoal? Homicídios com PIB e homicídios com dívida, tá? Então, o que deu aqui? Bom, nesse gráfico, eu apenas ploto os dados. Então aqui é PIB per capita, aqui é dívida pública em relação ao PIB, aqui é taxa de homicídios e aqui é investimento em educação, esse azulzinho, certo? Até nesse azulzinho, nesse caso aqui eu aproximei uma parábola aos dados, tá? Mas para o caso aqui não quero aproximar nada. E aqui na taxa de homicídios ao longo do tempo eu aproximei uma reta, tá? Também não, isso não vem ao caso agora. Então aqui eu tenho fenômenos em relação ao tempo, percebem? No gráfico que a gente tinha feito, a gente tinha homicídios em relação ao investimento em educação, ok? Então aqui a gente está analisando fenômenos temporais, no outro a gente estava analisando uma regressão entre dois fenômenos. Agora veja, que interessante, PIB per capita sobe e desce, dívida fica subindo e descendo. Então, de repente, não é certo analisar esses fenômenos com regressão, tentar obter uma equação e tal. De repente, o que importa para esses fenômenos é fazer estatística. Então, eu pego aqui, monto uma tabela de PIB ao longo do tempo, certo? PIB per capita ao longo do tempo e faço estatística descritiva, tá? Pego dívida em relação ao PIB ao longo do tempo e faço também uma estatística descritiva com isso, certo? Com o que dá para fazer regressão? Justamente com os que variam ao longo do tempo, de maneira estruturada, veja. Então eu tenho aqui o investimento em educação crescendo e depois assumindo aqui um patamar de crescimento menor, e a taxa de homicídios crescendo ao longo do tempo continuamente, certo? E aqui eu tenho esse outro gráfico, que é o mesmo que a gente montou juntos, só que aqui já está pronto, né? Homicídios em relação a investimento em educação. Então eu posso pegar aqui, pessoal, essa equação e copiar. Quem é Y? Homicídios. Homicídios. É igual a quem? A 0,2698 vezes X. Quem é X? Porcentagem de investimento na educação. Certo? Mais
36,97. Então aqui eu tenho... É mais, né? Oh, meu Deus do céu. Mais. Muito bem. Bom, pessoal, então veja. Com esse modelo matemático, eu posso começar a fazer previsões. Se é que ele faz sentido, esse modelo matemático, certo? Mas, enfim. Eu posso colocar aqui o investimento em educação e imaginar qual seria a taxa de homicídios futura. Acho que vai ser meio absurdo esse resultado, né? Então não cabe bem isso aí. Agora, eu posso fazer a derivada dessa equação e descobrir a taxa de variação de homicídios em relação à educação. Então veja, como é que a gente faz a derivada disso aqui? A gente tem dois componentes, uma constante e uma constante que multiplica a variável. Derivada da constante, 0. Derivada, essa constante vai sair da derivada, eu vou derivar a taxa de educação em relação a ela mesma. Isso é 1, certo? Então, a taxa de variação de homicídios em relação a investimento em educação, ela é o quê? Ela fica 0,2698. Então, exatamente, lembra que é 2698? É o A da equação. Lembra uma equação geral? Y igual a x mais b. Não é isso? AX mais b. Então, Y é homicídios, A é o 0,2698, X é a porcentagem de investida em educação e o B, 3697. Pela definição, a taxa de variação de um fenômeno linear é exatamente o A da equação, que é a tangente do ângulo, lembram? A tangente do θ é igual ao A. Então essa é a inclinação da reta, é a inclinação dessa reta aqui, certo? A tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal. Bom, e se eu quiser tratar agora de homicídios ao longo do tempo? Vamos ver como cresceram os homicídios ao longo do tempo? Então vamos tentar aqui colocar uma retinha nele, aproximar o modelo, adicionar linha de tendência, tá bom? Seleciona o dado que você quer, clica com a direita, adicionar linha de tendência. A gente viu que é uma linear, eu posso mudar a cor dela, colocar aqui uma linha vermelhinha, né? Já que nossos dados estão vermelhinhos também, ó. A nossa linha fica vermelhinha, tudo bem, isso é só acabamento. Quero que mostre equação e r quadrado, tá bom? Olha aqui. Isso é homicídios ao longo do tempo. Posso aumentar o tamanho da letra para ficar mais fácil, posso pintar de vermelhinho para ficar todo mundo igual. Então o que eu tenho, pessoal? Eu tenho Y. Quem que é Y? É homicídio. Homicídios. É igual a quê? 0,9573 vezes X. Quem que é X? É o tempo. Tempo. Menos 1870. Olha aí que maravilha. E a taxa de variação disso, pessoal? A taxa de variação de homicídios em relação ao tempo. O que é? De novo, isso é uma reta linear. Derivando isso aqui, o que dá? Derivada de uma constante, 0. Derivada desse termo que tem a variável. Essa constante que multiplica a variável, eu tiro fora, vai ficar só derivada de t dt, derivada da taxa de variação do tempo por ele mesmo, que é 1, certo? Então, a taxa de variação de homicídios em relação ao tempo é de 0,9573. Ou seja, como que a cada ano que passa, a taxa de homicídio
cresce um ponto. Como que cresce um homicídio por 1000 pessoas a cada ano, certo? Mais ou menos isso, essa é a ideia que a gente tem aqui, tá? E a integral, pessoal? Se a gente aplicar a integral a esta equação aqui, de homicídios ao longo do tempo, a gente pode obter a contagem total de homicídios no período, né? Então, olha que interessante, também é uma aplicação. Eu posso vir aqui, posso até, tem equações prontas, eu posso achar a simbologia aqui de integral, tá certo? E adicionar, tá? Não vou fazer isso, vamos direto para a conta. Em vez do símbolo de integral, eu vou fazer aqui uma gambiarra horrível, certo? Façam coisa melhor. Mas enfim, eu posso encontrar a somatória, né, de homicídios entre 2000, por exemplo, né, e 2015. Veja, tenho dados para isso. Não é isso? Tá. Então, isso é a integral dessa equação aqui, né? 0,9573 t menos 1870 dt em função do tempo. Muito bem. É a integral disso aqui, a integral dessa equação em relação ao tempo no período 2000 a 2015, certo? Então, como é que fica isso? Primeiro a gente integra. Lembra que são duas partes, a gente tem 1870 e 0,9573t. Então, pelas regras da integral, onde é constante, eu vou adicionar a variável. E onde eu tenho uma variável que está elevada aqui, no caso, a potência 1, eu vou aumentar um expoente, eu vou somar 1 ao expoente, ou seja, se já tem 1, vai ficar 2. Então, vai ficar 0,9573 vezes t ao quadrado, né, menos 1870t, certo? Entre 2000 e 2015, tá bom? Posso até colocar desse ladinho aqui para ficar menos pior, certo, pessoal? Porque não tá legal isso aqui, mas enfim, a gente tá... Bom, o que a gente faz então? Joga 2015 em cada um dos t's aqui e depois subtrai jogando 2000. Então vai ficar 0,9573 vezes, aí vai ficar assim, 2015 ao quadrado menos 2000 ao quadrado, fecha parênteses, menos 1870 vezes 2015 menos 2000, fecha parênteses. Olha aí que bonito, hein? Eu vou fazer essa conta e já retorno. Bom, pessoal, fazendo essa conta, o resultado dá 29.603,39 homicídios no período. Opa, mas peraí, morreu 0,39 pessoas? Como é que é isso? Essa é a limitação do método, certo, pessoal? É o resultado segundo o modelo matemático. O modelo matemático é a equação, certo? A equação é uma aproximação dos dados reais. E segundo a matemática, esse resultado é possível, apesar de não fazer sentido, ok? Então, a resposta certa é o que nós obtivemos é o seguinte: segundo o modelo matemático, o número de mortes no período é de aproximadamente, então a gente fala 29.603 e corta 39, não faz sentido dizer isso, tá? Então, pessoal, vocês viram que a taxa de homicídios assume um valor, a taxa de homicídios em relação ao tempo assume um valor positivo, portanto, se trata de um fenômeno linear e crescente. Linear porque a taxa de homicídios em relação ao tempo é uma constante,
ok? É 0,9573, então a taxa de crescimento constante denota um fenômeno de crescimento linear. Analisando pelo limite, para onde isso vai? Para o infinito. Então, segundo os dados disponíveis, só se pode concluir que a taxa de homicídios aumenta indefinidamente com o tempo, segundo essa relação aqui, que é uma relação média que nós encontramos. Tá? Entenderam as características matemáticas da coisa? E que, aplicando a integração ao modelo, o número de mortes encontrados é de 29.603. Bom, pessoal, vocês viram aí, não é fácil essa análise, né? Esse é um tema controverso, os dados mostram uma relação, no mínimo, esdrúxula, né? Quer dizer, que não adianta investir em educação, então, os homicídios crescem. Eu acho que é mais fácil a gente imaginar que não existe relação entre educação e homicídios. Os homicídios obedecem outra lógica, que daí, para analisar, utilizando matemática, a gente teria que dispor de outros dados. Viram que a iniciativa, as outras tentativas que eu tentei também não deram certo. Parece, segundo os dados, que taxa de homicídios não tem a ver com dívida, com crescimento da economia, então tem que procurar o que quer dizer. Eu tentei alguns especialistas que falam sobre o assunto, não encontrei muita coisa, tá? Mas uma dica que me deram é armamento. Quanto mais as pessoas se armam, menor a violência. Então eu vou tentar essa relação, um outro vídeo que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? O objetivo não é esgotar o tema, pessoal, nós estamos aprendendo matemática, lembra? Mas para aprender matemática estamos tratando de um caso da realidade. Esse é o método. Assistiram o vídeo lá, né? Muito bem, ótimo. Que trata do método, dos fundamentos. Então esse que é importante para a gente, para a nossa disciplina aqui e para o seu aprendizado, ok? Então um abraço, vamos em frente, pessoal, até mais.